Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 19. Irmãos, o saltério, ele tem assim um conteúdo muito assim importante para as nossas vidas. Por exemplo, a riqueza do Salmo 139 é algo assim gritante. O Salmo 139, de uma só vez, em um único texto, em um pedaço ali, o Salmo 139, ele fala da onipresença, ele fala da onisciência de Deus, ele fala da sua onipotência. Ele fala dos atributos de Deus de uma forma assim inigualável. E isso, irmãos, num tempo onde não se conhecia nem a palavra teologia. É algo assim fascinante. O Salmo 18, ele é riquíssimo, e a gente poderia citar N outros salmos. O Salmo 19, ele fala de uma fé maravilhosa. Eu gostaria que nós ficássemos de pé, para todos lermos juntos o Salmo 19. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Então, é a palavra de Deus, irmão. Você vai aí encher os seus pulmões e vai trovejar a palavra de Deus. Porque a palavra, ela tem poder. E a palavra de Deus, ela é poderosa mais do que tudo. Vou pedir a introdução para que nesse momento de leitura da palavra não haja nenhum movimento no templo. Amém? Então vamos todos alternadamente. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há ninguém, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa.
também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vamos todos repetir este último versículo? Infla aí os seus pulmões. Vamos lá? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Nos alegramos, ó Deus, na tua presença. Bendizemos o teu nome, Pai. E, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, aprendendo mais de ti. Obrigado, ó Deus, porque nesta manhã tivemos o encerramento, Pai, da semana de primícias. Obrigado a Deus porque pudemos ter também a escola bíblica dominical, onde aprendemos um pouco mais da porção da tua palavra. Ó Deus, obrigado por entoarmos louvores ao teu nome, por, ó Deus, nos permitir sermos adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de te adorar através dos dízimos e das ofertas. Agora, Pai, a tua palavra lida aos nossos corações. Nós te rogamos, bendito Espírito Santo, fala aos nossos corações. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Ó Deus, traz-nos as saídas da vida, dá-nos, ó Deus, entendimento espiritual, ajuda-nos, ó Deus, a discernir através da tua palavra o momento no qual estamos inseridos, a história que estamos tendo, Pai, na vida de cada um de nós. A tua palavra, ó Deus, que é mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes, ó Pai. Fala aos nossos corações, mexe, ó Deus, com as nossas bases, mexe com as nossas estruturas, ó Deus querido, muda os nossos fundamentos, para que nós estejamos, ó Deus, alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus. Oh Pai, muito obrigado, já te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu irás falar aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, como eu estava falando, o Salmo 19, ele é um mover da fé. O salmista ali professa uma fé. Ele fala da revelação natural, o que a teologia chama de revelação natural. Ele diz aquilo que o apóstolo Paulo revela também ali no 1º capítulo de Romanos, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos e que a própria natureza revela a Deus. Isso, irmãos, é um ato de fé. Porque sem fé nós não conseguimos vislumbrar isso na natureza, porque a natureza ela está para todos e lamentavelmente nem todos creem em o nosso Deus como Criador dos céus e da terra. Há ainda aqueles que creiam que o universo existente foi uma obra do acaso. Há ainda aqueles que acreditam que não há uma origem no Criador. Então, por fé, o salmista revela que a natureza, ela anuncia a obra de Deus. Ela revela um Deus maravilhoso por trás de tudo isso. Mas eu queria me deter juntamente com vocês, pormenorizadamente, no versículo 14, aonde ele finaliza o texto dizendo
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu e você precisamos atentar para as palavras dos nossos lábios. A boca, irmãos, ela pode ser uma fonte de águas doces, mas também pode ser uma fonte de águas. Olha, Jacob, deve fazer uns 30 anos que eu não ouço essa expressão, hein? O Jacob falou aqui, águas salobas. Mais ou menos isso, né, Jacob? É água saloba, eu lembro vou abrir aqui um parênteses, que no início da adolescência, o meu pai trabalhava na região dos lagos, e ele, nas férias escolares, ele chamava a gente para a gente trabalhar com ele. Então eu lembro de trabalhar numa casa, ele estava construindo uma casa, que ele estava já fazendo a fase de acabamento, e nessa casa não tinha água encanada, mas tinha um poço, que a gente bombeava a água desse poço, e a água era saloba. Uma água saloba é uma água assim com um sabor diferenciado, é uma água que não foi tratada, não teve cloro, né? É uma água assim, geralmente de poço, né? Me levou aí no túnel do tempo, viu? Por isso eu estou te falando, tem uns 30 anos que eu não ouço essa, talvez macho, essa palavra. Então, a verdade é que, da onde a gente parou, fechou o parênteses, da mesma fonte é possível que saia o doce e o amargo. É possível que saia o doce e o sem sabor, se nós não vigiarmos. Aqui o salmista, ele reconhece a grandeza do Criador do universo. E ele expressa no final um desejo que ele tem, de que as palavras da boca dele sejam agradáveis a Deus. Irmãos, eu quero te desafiar, eu quero te estimular para que você e eu, nós tenhamos um cuidado, assim, todo especial, para que a nossa boca seja fonte de água doce. A nossa boca seja fonte de bênção para a vida daqueles que estão à nossa volta. Irmãos, eu digo isso porque é muito importante que eu e você cumpramos aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Deus nos chamou em Abraão, porque nós somos descendência espiritual de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, amém? Em Abraão, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sê tu uma bênção. Então você foi chamado por Deus para ser bênção. Então, se eu e você fomos chamados por Deus para sermos abençoadores, como é que da nossa boca vai sair algo de ofensa? Irmãos, é impossível, no presente plano, eu e você vivermos sem pecar. Nós pecamos por ações, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, e nós pecamos também por omissões. Então eu não estou te falando assim, convidando você para ser impecável no que diz respeito, você nunca mais vai usar a sua boca, mas você vai usar a sua boca para abençoar. A proposta da sua vida, o que você vai colocar-se à disposição, é que a sua boca vai ser canal de bênção para a vida daqueles que estão à sua volta, amém? Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Irmãos, você pode ser um canal de bênção. Já viu como é que a gente faz para identificar uma pessoa?
Às vezes nós lembramos muito da aparência, mas não lembramos do nome. Aí a gente está na igreja e a gente quer lembrar da pessoa, a gente quer fazer uma identificação, ou fazer uma identificação aqui do pastor. Aí algum membro está falando, não, aquele pastor que pastoreou a igreja um tempão, esqueci o nome. Aí você fala assim, mas quem? Ele era assim meio careca, ou totalmente careca. Não, aquele que era magrelo pra caramba, parecia uma linha, andava ali no púlpito. Então, você sempre vai lembrar, parece que é alguma coisa nossa, você vai sempre lembrar das características que não enaltecem a pessoa. Você não vai lembrar assim, puxa, aquele pastor que tinha uma palavra abençoada. Você vai lembrar daquilo que de alguma forma denigre a imagem da pessoa. Você vai lembrar de aquela pessoa que trabalha fazendo caricatura, é mestre nisso, Ele pega o defeito da pessoa, destaca aquilo ali. Às vezes a pessoa tem um nariz um pouquinho grande, bota um narigão na pessoa, um orelhão, os olhos grandes. Então, e isso é muito natural em mim, é muito natural em você. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção? Eu quero chamar a sua atenção para que você, quando estiver falando de alguém ou com alguém, procure ver aquilo que existe de bom, de qualidade, de Deus naquela pessoa. Incentive, estimule, destaque aquilo que existe de bom em quem está à sua volta. Irmãos, uma pessoa agradável é uma pessoa que a gente quer sempre ter junto da gente. Uma pessoa agradável nas palavras é uma pessoa, não é ser bajulador, não. Não é isso que eu quero que você seja, não. Eu quero que você seja desafiado em Deus a buscar qualidades na pessoa que está no seu convívio social, e que você seja boca de Deus para essa pessoa, que você destaque nela aquilo que você vê de forma positiva, porque, irmãos, nós fomos chamados para abençoar. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 14, se não estou enganado, ele fala assim: a ninguém amaldiçoeis, abençoai. Outra vez vos digo, abençoai. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser bênção. Então, aquilo que sai da nossa boca pode acabar com alguém. Jesus Cristo falou assim, ele falou para os escribas e fariseus, os principais da sinagoga, ele falou assim, olha, vocês estão tendo muito cuidado com o que entra pela boca, mas não é o que entra pela boca que vocês devem ter todo esse cuidado, é o que sai da boca, porque o que sai da boca é o que está onde? No coração. Então, se eu só consigo olhar para uma pessoa e ver os seus defeitos, quem sabe não seja porque o meu coração ainda precisa ser tratado muito pelo Espírito Santo, precisa ser submetido muito a um tratamento pelo Espírito Santo. Então é a hora de eu chegar e falar, Senhor, eu não consigo ver algo bom nessa pessoa, mas trata o meu coração, de forma que eu consiga ser bênção na vida dela, de forma que as palavras da minha boca sejam abençoadoras, de forma que eu seja boca de Deus na vida dessa pessoa. Amém? E o salmista continua dizendo aqui, as palavras da minha boca sejam agradáveis, e o meditar do meu coração. Irmãos, o coração aqui, o salmista utiliza como a fonte, como acabamos de dizer, Jesus Cristo fala, a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Irmãos, e ele coloca ali o meditar do coração. Para que você medite em alguma coisa, você precisa ter visto, lido, ouvido, aquilo precisa ter
passado por alguma das suas percepções sensoriais. Por exemplo, eu posso meditar no frio que eu passei uma vez quando eu fui em Santa Catarina. Irmãos, eu fui visitar o meu irmão e eu não fui preparado para o frio. Eu ia fazer uma prova lá em Santa Catarina e aproveitei e me instalei na casa do meu irmão. Ele me levou para visitar algumas praias da redondeza ali, próximo onde ele morava. E ele me levou de moto. Irmãos, que frio que eu passei. E olha que ele tinha me emprestado uma jaqueta, mas porque eu tive a sensibilidade térmica, o tato, né? E eu fui ali, passei um frio tremendo. Eu posso meditar sobre o frio, por quê? Porque eu senti. Então, de alguma forma, aquilo que você sente, seja através do tato, do paladar, da audição, da visão, você, em um dos sentidos, você vai poder meditar sobre aquilo. Outras experiências de frio que eu tive, irmãos, era quando estava na caserna. O uniforme do exército onde eu servi, naquela época, ele era assim preparado para te fazer calor no verão e para deixar você passar frio no inverno. Então, quando estava em acampamento, nos matos, né, era um frio certo. Se tivesse em época de inverno, era líquido e certo que a gente ia passar frio. Levava, né, roupa para botar roupa sobre roupa para tentar amenizar o drama. Mas a realidade é que nós percebemos o mundo à nossa volta através dos sentidos. E isso vai para o nosso coração. Por exemplo, se nós gostamos, e eu não compreendo, aliás, eu compreendo. Eu prometi para mim mesmo que ia parar de falar que não compreendo. Eu compreendo. Por que que existem pessoas, crentes, evangélicos, que professam Cristo Jesus, mas que gostam de filmes de terror? Qual é a minha visão de filme de terror? O filme de terror, ele é sempre baseado numa história que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Estou mentindo? É sempre baseado em uma história. O fundamento do filme de terror, vampiro, é sempre alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o filme de terror, ele é um contra-alicerce para a fé cristã. Você começa a pensar em possibilidades de coisas que estão contrárias à palavra de Deus. E aí você está deixando semear no seu coração uma semente. E aí você está abrindo o teu coração para algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você está investindo tempo, você está deixando algo ser semeado no seu coração, você está totalmente contrário àquilo que está na palavra de Deus. E aí, uma coisa que você vai ter como consequência: aquilo que você abre os seus olhos, empresta os seus ouvidos para estar investindo tempo naquilo, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, seja naquele momento, imediato, logo depois, ou depois de um tempo, aquilo vai vir na sua mente. E você vai abrir espaço para estar meditando sobre aquilo que você recebeu naquele momento. Então, o salmista diz assim, que o meditar do meu coração, irmãos, você só vai meditar coisas boas se você abrir o seu coração, investir o seu tempo em receber coisas boas. Se você parar para ouvir, para assistir um filme que fale de uma mensagem bíblica, você vai se alimentar de coisas boas. Se você parar na sua casa para, olha, eu vou
pegar aquela pregação que eu não entendi do pastor Carlos, vou botar ali no YouTube, vou ver novamente para ver o que você vai ter uma coisa boa. Não porque é o pastor Carlos, mas porque está falando da palavra de Deus. Se você pegar um outro pregador, olha, não, eu gostei, foi recomendado uma pregação, uma ministração do pregador fulano de tal, você vai estar alimentando o seu coração com coisas boas. Então, toda vez que você alimenta o seu coração com coisas boas, você vai ter um meditar no seu coração que agrada ao Senhor. Então, daquilo que você alimenta a sua alma, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, coloca para a gente, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós recebemos a ministração aqui na sexta-feira sobre a saúde. E a Amanda foi boca de Deus, o Espírito Santo falou para a gente, através dela, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, alma e espírito. A ordem que o apóstolo Paulo apresenta é bem interessante. Ele fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, existe uma briga, existe uma batalha. Jesus Cristo falou sobre isso. Ele falou assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aonde acontece essa batalha? O espírito é a essência do ser humano. Amanda também falou sobre isso, sobre a natureza tricotômica. O ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. Então, é uma natureza tricotômica. O espírito, ele é regenerado no dia que nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura acontece porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos justificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E o nosso espírito, ele é regenerado. É como se fosse recriado por Deus o nosso espírito. E nós passamos da morte para a vida. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, em Cristo Jesus, o nosso espírito, ele é regenerado. Então, o espírito está pronto. Por quê? Porque ele já foi regenerado por Deus. Você pode dar um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. O corpo é aquele que carece de toda a atenção. O corpo é aquele que precisa gritantemente do nosso cuidado. É a carne. E a carne, ela não busca a Deus. A carne, ela é inclinada para as coisas da carne. A carne, ela tem uma inclinação à queda. Ela não tem interesse em Deus. Então, existe uma batalha no nosso ser entre espírito e corpo. E aonde é que essa batalha acontece? Na alma. A alma, ela é sede da nossa razão, do nosso intelecto. A alma é sede das nossas emoções. E a alma é sede das nossas vontades. Vocês vão sempre ouvir o pastor Carlos bater nesta tecla. Talvez alguns aqui, nesses 3 anos, vão dizer: pastor, já é a 18ª vez que eu conto que o senhor fala isso. Por quê? Porque é necessário que todos nós aprendamos isso. Então, nessa batalha que acontece na alma, nós vamos vencer. A inclinação vai acontecer para quem você alimentar. Então, se você alimenta o seu coração com as coisas que inclinam para a carne,
você vai ser uma pessoa carnal, inclinada para as coisas da carne. Mas se você alimenta a sua alma com coisas espirituais, você vai ser um homem, uma mulher espiritual. Você vai ser um ser humano espiritual, que discerne coisas espirituais e que vive de forma espiritual. Mas você precisa alimentar todo o seu ser, na sua alma, né? Na sua alma, com coisas espirituais. Como assim coisas espirituais, pastor? Olha, primeira, o salmista, ele fala aqui, Salmo 19, que nós acabamos de ler, ele fala assim: as tuas ordenanças são bênção para a minha vida. Eu sou mais sábio do que todos à minha volta por conta dos teus mandamentos. E ele vai falando, vai enaltecendo a palavra de Deus, a tua lei. Quando ele fala a tua lei, o salmista, ele está falando ali da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas nós que já temos aí o cânon fechado de Gênesis e Apocalipse, podemos aplicar esse texto a toda a palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos afastamos da iniquidade, nós nos afastamos do pecado, nós estamos dando subsídio para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas. Então, eu e você precisamos, com tudo que nós temos, com todas as nossas forças, alimentarmos a nossa alma com as coisas do reino de Deus. Leitura da Bíblia, oração, esse momento que nós estamos vivendo aqui de comunhão. Irmãos, como a igreja faz diferença na nossa comunhão com Deus. Porque tem gente, e eu conheço pessoas próximas de mim, que tiveram uma experiência ruim com a igreja e riscaram a igreja das suas vidas. Elas procuram ter comunhão com Deus do jeito delas, até leem a palavra de vez em quando, porque quando nós estamos afastados da comunhão, nós não temos aquele incentivo de estimular aos outros ali estar na presença de Deus. Então ela manifesta até um temor de Deus na sua vida, mas como ela perde do propósito que Deus tem para a sua vida por não estar na igreja. É na igreja que nós incentivamos, estimulamos uns aos outros, é na igreja aonde Deus preparou, porque foi Cristo quem falou: tu és Pedro, e sob esta pedra, falando de si mesmo, esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja não é instituição humana, porque se fosse instituição humana, já teria naufragado. A igreja é fundada na pessoa de Jesus Cristo, e Ele tem cuidado de nós, amém? E Ele está preparando a sua noiva, você, eu, noiva de Cristo, para o dia da sua volta. Então, como é que nós vamos estar sendo preparados? Nos alimentando de tudo aquilo que envolve o reino de Deus, leitura da palavra, oração, comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, me alimentando de livros que falem de assuntos espirituais que edificam a minha vida, que sejam filmes, que sejam ministrações, que sejam pregações, mas eu preciso me alimentar de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Quando eu alimento a minha alma, utilizo a minha razão, o meu intelecto para receber algo de Deus, eu estou fortalecendo o meu espírito. Alguém aqui já viu aquele filme Karate Kid? Eu acho que eu já vi nas duas versões. No primeiro episódio, no primeiro filme, o mestre, o Miyagi, é Miyagi, né? É Miyagi, perfeito.
ele coloca o Daniel San para trabalhar. Então o Daniel San tem a impressão do seguinte, que ele está fazendo um trabalho escravo, né? Está pintando a casa do Miyagi todinha. Então ele está fazendo movimentos ali, né? Que depois vão servir para o karatê, né? Que é pintando a casa, e ele explica, olha só, você vai pintar, e a pintura tem que ser assim, ó, o movimento é esse, né? E aí ele vai fazer outras tarefas que estão ali aprimorando ele para o karatê. Mas ele não está percebendo nada. Chega num dado momento, quem já viu ali, conhece a história, quem não viu, vou dar o spoiler. Chega num dado momento, o Daniel San fica irritado. Olha só, eu estou trabalhando aqui há semanas para você de graça. E karatê que é bom, não aprendi nada ainda. E aí, ele, num dado momento, o Miyagi chega para ele e fala assim, olha, aí ele fala um movimento que ele fazia para trabalhar, faz esse movimento. Aí ele vai dar um golpe no rapaz, né, no Daniel San, e o Daniel San, quando ele faz aquele movimento que ele estava trabalhando, ele se defende. E ele percebe que ele estava aprendendo karatê, trabalhando. Irmãos, assim é com as coisas do reino de Deus. Você não percebe o que o Espírito está fazendo com você quando você se debruça sobre essa palavra. Mas no mundo espiritual, todo o teu ser está sendo preparado para questões que você vai viver. Você está lendo hoje, você está sendo preparado para amanhã, para daqui a pouco, você está preparado para a semana que vem, você está se preparando para o mês que vem. Você ouviu uma pregação hoje, você não percebe, mas você está sendo preparado, você está sendo lapidado. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, a sua alma está se robustecendo, está fortalecendo daquilo que envolve o reino de Deus. Você não percebe, mas está acontecendo. Então eu e você precisamos que o nosso coração medite, e para que ele medite, nós precisamos nos alimentar de coisas que envolvem o reino de Deus. Para finalizar, ele fala assim: sejam agradáveis na tua presença. Ô irmãos, está aqui um desafio que eu trago para a minha vida. Agradar a Deus. Irmãos, a gente falou ontem sobre fé, no último dia, né, das primícias, sobre a fé cristã. E um dos versículos citados foi Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, se você quer agradar a Deus, ele fala aqui, ó, que sejam agradáveis a ti, nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Não dá para agradar a Deus se nós não depositamos confiança sobre a sua palavra. Nós não depositamos confiança nas suas promessas. Não dá para agradar a Deus. Irmãos, agradar a Deus tem as suas recompensas. Tem umas línguas aí dizendo que é o meu versículo preferido, o Salmo 37, versículo 4, eu não sei porquê, mas o Salmo 37, versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero que você entenda uma diferença. O apóstolo Paulo, no entendimento daquilo que Cristo Jesus fala, Jesus Cristo fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala assim, Mateus 6,33, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? O texto anterior estava falando assim, olha, vocês não devem se preocupar com o que vocês vão comer,
vocês não devem se preocupar com o que vocês vão beber, vocês não devem se preocupar com o que vão vestir. Por quê? Porque você buscando o reino de Deus, a justiça de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, esse texto está falando de necessidades. As suas necessidades serão supridas. O Salmo 68, ele fala assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo templo. O que o Salmo está dizendo? Deus é um Deus que acode você nas suas necessidades. Porque a maior necessidade de um órfão é ter um pai. A maior necessidade de uma viúva é que o juiz lhe faça justiça. Esse assunto é muito batido na Bíblia. E o apóstolo Paulo, corroborando com essa ideia, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, ele fala assim: e o meu Deus, dirigindo aos Filipenses, ele fala assim: o meu Deus, povo de Filipos, meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas de quem? Dele, suprirá todas as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Então, para aquele que aceitou a Cristo Jesus, para aquele que está debaixo da mão poderosa de Deus, debaixo da salvação, do favor de Deus, tem promessas de necessidades supridas. Você crê nisso? Glórias a Deus. Mas eu aprendi, e você também, porque eu já devo ter falado isso aqui em algum momento, que existe uma diferença entre necessidades e desejos. Por exemplo, eu preciso estar aqui vestido diante de vocês, porque senão seria um escândalo, né? Então eu preciso de uma camisa. Então uma camisa é um desejo ou uma necessidade? É uma necessidade. Eu tenho que estar de uma camisa, tenho que estar vestido. Mas precisa ser uma camisa precisa ser uma camisa da Nike, precisa ser uma camisa da Lacoste, precisa ser uma camisa da Calvin Klein, precisa ser uma camisa cara? Não, uma camisa cara talvez esteja no meu campo de desejos. Eu preciso, a promessa de Deus, todas as promessas são para que as nossas necessidades serão o quê? Supridas. Então, eu preciso de uma vestimenta. Isso está no campo das necessidades, promessas para necessidade. Mas quando você e eu agradamos a Deus, Ele fala o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará as tuas necessidades. É isso que o texto fala? Não, ele fala assim: e Ele atenderá os desejos do teu coração. Irmãos, agradar a Deus tem um poder assim que rompe os céus. Agradar a Deus tem algo assim de sobrenatural, porque o básico, o necessário já é promessa dele para as nossas vidas, e nós temos experimentado que ele tem cuidado de nós, ele supre as nossas necessidades, amém? Mas quando eu e você entendemos que o melhor para as nossas vidas é procurar agradá-lo, irmãos, o Senhor me deu essa bênção, esposa maravilhosa, caminho com ela há mais de 30 anos, se eu for contar, desde o dia em que o Senhor me presenteou em conhecê-la. E foi no dia do nosso aniversário que eu a conheci, foi um presente para mim. Então, a verdade é a seguinte: quando eu estou com Inéia, o desejo do meu coração é agradá-la, porque eu sei que se eu agradá-la, eu vou ter recompensas. Amém? Então, você imagina, irmãos, esse entendimento com o Criador dos céus e da terra, porque as recompensas que a Inéia pode me dar são limitadas, é edição limitada. Mas, irmãos, aquilo que o Criador dos céus e da terra pode fazer por você,
quando você busca agradá-lo, não tem limite. Olha a preocupação do salmista. Que as palavras do meu coração, melhor, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti. Irmãos, ele está querendo entrar num nível além, porque promessa de necessidade suprida ele já tem, mas ele quer entrar num nível de viver algo sobrenatural com Deus. Irmãos, para fechar esse entendimento, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Se você quer agradar a Deus, abandone a sua vontade. Que a sua vontade se torne a vontade de Deus. Que os seus desejos se tornem os desejos de Deus. Que os seus planos se tornem os planos de Deus. Que o propósito que você tem para a sua vida seja o propósito que Ele tem. Irmãos, você vai começar a viver nesta terra dias de alegria, dias de paz, dias de prosperidade. Por quê? Porque Ele vai começar a atender o desejo do seu coração. Irmãos, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus e que estiver em conformidade com a sua vontade, Ele vai nos atender. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.